É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Ele que é a garantia absoluta de que aquele que crê está perdoado e tem a vida eterna. Ontem eu li em Isaías, no capítulo 64, sobre o fato de que Deus sai ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram dele na prática de vida dos seus próprios caminhos. Lembrei a cada um de vocês isto e repeti. E diante da pergunta daqueles que querem Deus sem se voltarem para Ele, de quem Ele esconde o seu rosto, tamanha é a iniquidade e tão grande é o cinismo, que mesmo no meio da iniquidade ainda demanda de Deus que seja parceiro e cúmplice da maldade dos crentes. E então comecei no capítulo 65, a leitura onde Deus fala: eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim, pelos que não tinham nenhum interesse em saber, sem saber me buscavam, e eu me revelei a eles. Eu fui achado por esses que não me buscavam. Eu me revelei a essa gente que não tinha questões a meu respeito, que nem pensava tematicamente em mim, mas tinha fome e sede de vida. A eles eu me revelei e disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque eu estou cansado de estender as minhas mãos por anos e anos, séculos e séculos, a um povo rebelde que anda apenas segundo os seus próprios pensamentos, decisões, ideologias e construções mentais, que oferecem cultos abomináveis ao meu nome e que tem a boca cheia das palavras da sepultura, só morte, só inferno. Esse povo presunçoso que diz ao seu próximo: fica para lá, não chega perto de mim, porque eu sou mais santo do que tu, eu sou servo do Altíssimo. Esse povo que é como um ardido perene no nariz divino, que não aguenta essa gente com esse espírito. Sim, ontem eu li sobre isso e sobre como essa iniquidade é inapelavelmente visitada em qualquer geração. Em qualquer geração, você está me entendendo? Ou está fazendo tudo para não me compreender? Para dizer que eu falo difícil? Vá se enganar em outro lugar, meu filho. E eu prossigo aqui, no verso 8 do capítulo 65 de Isaías. Olha só, não fuja da verdade. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uva, o que a gente diz? Eu tenho uma videira aqui atrás. Quando aparecem alguns cachos, ela não é tão prolífera assim, mas quando aparecem alguns cachos, 10, 20, 30 caixinhos de uva, meu Deus, é assim que eu digo, tem bênção do Senhor aqui. E como ali embaixo mesmo, como delas ali embaixo mesmo. Então é isto. Tem bênção do Senhor aqui, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, mesmo que só haja um bocado de uva, só um pouquinho, que seja só um remanescentezinho que conserva
o meu doce, o meu gosto, o meu sabor, o meu vinho, mesmo que seja só assim, eu me voltarei para o meu povo e me voltarei para esse remanescente que mantém a videira viva, vinculados a ela no melhor espírito da vida e da produção de frutos. Eu manterei esse povo que é meu vivo. E farei dele proceder descendência, Senhor, faz proceder desse remanescente alguma descendência. Gera desse remanescente herdeiros do Evangelho, hoje esquecido. Levanta a descendência, produz herdeiros dessa videira, hoje esquecida, e que eles se esparramem pelos montes, que eles se derramem sobre a terra com o fruto da tua graça, que todos os vales, os mais bonitos, fiquem mais belos e que tudo em volta da terra tenha ainda a chance de ver a manifestação frutuosa do teu remanescente e da herança que tu não abandonaste, dos que mantêm o vinho novo do Evangelho. No entanto, eis que o Senhor diz: venha para mim, venha para mim, mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor. Apartar-se do Senhor não é parar de cultuar em nome de Deus, ao contrário, a ênfase sempre é o uso do nome de Deus o tempo todo, enquanto o coração não tem nada com Deus e a vida não obedece a Deus. Então, saiba disso. Quando se diz: mais vós outros, os que vos apartais do Senhor, não tem nada a ver com outra coisa a não ser com a hipocrisia de confessar a Deus com a boca e viver e existir longe da sua palavra. Os que vos esqueceis do Evangelho, os que preparais mesa, culto, altar e que cultuais a deusa fortuna, a deusa da prosperidade, vós que ofereceis os vossos cultos ao Deus do destino próspero, que fez de você cabeça e não cauda, você que cultua a fortuna e o destino, saiba, você será visitado pela espada da verdade de Deus. Todos vós experimentareis o corte da espada de dois gumes, todos vós, e não tereis o que dizer, porque a verdade se manifestará, e não podereis dizer: eu não soube, eu não entendi. Não, jamais. Vocês fizeram deliberadamente esse mal na minha presença. Vocês deliberadamente escolheram aquilo que eu digo pela boca do meu Filho no Evangelho, coisas nas quais eu não tenho prazer, mas vocês escolheram deliberadamente aquilo que em mim provocava desprazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que aqueles que são meus não passarão fome, terão o alimento para a alma, não mergulharão na vontade da morte, na inanição do espírito, no ardente desejo de morrer.
Os que são meus comerão e se fortalecerão, mas vós não haverá o que vos sacie, e no vosso vazio de espírito e de angústia perecereis. Aqueles que são meus servos beberão da água da vida, do vinho novo, se fartarão, se alegrarão. Mas vós tereis sede, sucumbireis, porque não haverá aquilo que vos descedente o espírito. Os meus servos, por poucos que sejam, todavia, se alegrarão no Espírito Santo, na videira, no vinho novo, na alegria de Deus, no gozo eterno. Mas vós vos envergonhareis de terdes vivido sem sentido nesta existência. Os meus servos, os que andam segundo o Evangelho, os que se alegram na minha ressurreição, cantarão por terem o coração tomado por alegria eterna. Mas vós gritareis pela tristeza inconsolável e panicada do vosso coração, e uivareis angustiados pela angústia de espírito que vos assolará, e não haverá remédio que vos medicará. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Ou seja, até aqueles que são meus, se forem vinculados ao apelido de vocês, ao nome de vocês, ao emblema de vocês, à grife de vocês, isso será para os meus eleitos como uma tatuagem de maldição, porque tudo que eles não são, aqueles que andam segundo o Evangelho, é parecido com vocês e nem merecem serem titulados com o nome de vocês, porque é uma verdadeira maldição ser chamado pelo que vocês representam. O Senhor Deus eliminará a vossa mentira bem diante dos vossos olhos. É questão de tempo, diz o Senhor. Mas aos meus servos eu chamarei por outro nome. Eu os diferenciarei de vocês. Vocês invocam o meu nome sem mim. Os meus servos, aqueles aos quais eu fui atrás, aqueles a quem eu encontrei sem que buscassem por mim, mas que me viram, me entenderam, me discerniram e disseram: o tempo todo foi por ti que buscamos. Esses em quem eu encontro alegria, esses em quem um cacho de uva fornece um cálice de vinho, esses sim, experimentarão esse gozo e eu os chamarei por um outro nome. Eles não sofrerão a maldição de serem apelidados a vida inteira pelo nome de vocês. Eles serão diferenciados e eu os chamarei por outro nome na história. De sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus e que dirá amém, é que se abençoará, porque terá sido abençoado pelo Deus que é, e não por uma falsificação chamada de Deus. E aquele que na terra se comprometer com Deus e disser amém, é com Deus mesmo que ele estará comprometido e Deus com ele. Porque para esses, as coisas passadas passaram, as angústias passadas já foram esquecidas. Porque para esses não há história de erro, porque
todos os seus erros e pecados foram escondidos dos meus olhos, diz o Senhor. E como diz Deus no profeta Malaquias, essa é a diferença entre o precioso e o vil, e que só Deus conhece. Na história a gente tem uma percepção, porque Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Senhor Jesus, só Tu, Tu disseste que sem Ti nada poderíamos fazer. Sem Ti não há nenhuma persuasão em mim. Sem Ti eu sou um velho ecoador de veredas antigas que já não interessam àqueles que andam na presunção desse chão líquido de compromisso com nada. Só Tu, Senhor. Só a persuasão do Teu Espírito, para que esta palavra eterna encontre lugar no tempo, espaço, na vida, no coração de alguém aqui. E eu te imploro que por Tua compaixão seja no coração de milhares, que virem milhões. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém.